Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Áquila e na aula de hoje estudaremos unidades de medidas. Isso tudo uma preparação para o Enseja. Eu espero que você pratique bastante, aprenda o conteúdo de hoje e das próximas aulas para que tenha um bom desempenho nessa avaliação. E sem perca de tempo, como são muitas unidades, vamos para as unidades de medida, aprendendo uma por uma. Vamos lá. Primeiramente, devemos entender o que são unidades de medidas, são grandezas físicas em diversas áreas do conhecimento para quantificar matéria, sensação, tempo ou tamanho de algo, por exemplo. E nas unidades de medida, nós temos as grandezas base, que são as oficiais pelo Sistema Internacional de Unidades de Medida. Eu acredito que você nem sabia que existia esse sistema internacional. Mas vamos lá, você já deve ter ouvido as polegadas, quando você vai comprar uma TV, um celular, um smartphone, um tablet, polegadas, jarda, pés. Pés geralmente é utilizado para a altura das aeronaves, só que nenhuma dessas é a unidade de medida de comprimento oficial do Sistema Internacional. Ela é utilizada somente em algumas situações. Então, nós utilizamos o metro como unidade de medida de comprimento. E aí você entende por que é necessário esse Sistema Internacional de Unidades de Medidas. Alguns países não aceitam e utilizam as próprias. Por exemplo, nos Estados Unidos, a unidade de medida não é o metro, é a milha. E assim por diante. Mas, como o Brasil ele utiliza o metro, vamos começar pelas unidades de medida de comprimento, onde nós temos os múltiplos e submúltiplos, ok? Vamos lá. Unidades de medida de comprimento são unidades para calcular, medir a distância entre dois lugares, a altura, o tamanho e o comprimento de determinado objeto. Nós temos aqui a unidade de medida oficial, essa que está exatamente no meio, é o metro. Para cima nós temos os múltiplos, que são os valores maiores do que 1 metro. E abaixo nós temos os submúltiplos, que é milímetro, centímetro e decímetro. Já os múltiplos, decâmetro, hectômetro e quilômetro. Para fazer a conversão de uma unidade de medida de comprimento para outra, devemos utilizar a seguinte tabela, essa aqui que está à direita. Nós temos que, para fazer a conversão de uma unidade para outra, se formos do múltiplo para o submúltiplo, nessa direção, fazemos a multiplicação de 10 em 10. Caso você queira fazer a conversão dos submúltiplos para um múltiplo, você faz a direção oposta e divide por 10. Nós vamos fazer isso em todas as outras unidades, ok? Sempre por 10 e na direção que você quer ir, segue-se a mesma forma. Múltiplo para submúltiplo, você multiplica e vice-versa, de submúltiplo para múltiplo, você divide. Então, essas são as unidades de medidas de comprimento. Cada uma tem o seu símbolo e a usual é o metro, o quilômetro, o milímetro e o centímetro. Não muito comum usar hectômetro, decâmetro e decímetro, mas na matemática utiliza-se muito. Depois nós vamos falar mais um pouquinho sobre elas. Vamos para a próxima unidade. Unidades de medida de massa. Eu acredito que você pensa que a unidade de medida de massa é o quilo. Eu já pensei isso quando era bem mais novo e não tinha estudado esse conteúdo ainda. Eu achava que a unidade principal era o quilo, mas a principal unidade é a grama. E os demais são seus múltiplos e submúltiplos. Vamos conhecê-los. Então, como eu falei, grama é a unidade oficial pelo Sistema Internacional. Os seus múltiplos são
decagrama, hectograma e quilograma. E os seus submúltiplos, miligrama, centigrama e decigrama. Os mais usuais são o quilograma, a grama e a miligrama. Observem que é o maior múltiplo, a quilograma, e a miligrama é o menor submúltiplo que há entre eles. E o padrão de conversão segue-se o mesmo. Você vai decorar de tanto que eu falar aqui. Multiplicação é quando você vai de múltiplo para submúltiplo. E divisão, quando você vai do submúltiplo para o múltiplo. Ok? Sem perca de tempo, vamos para a próxima unidade. Unidades de medida de capacidade. A medida de capacidade é a forma como medimos o volume de líquidos, gases ou até mesmo alguns sólidos que podem ser guardados em recipiente. E a unidade usada para isso é o litro. O litro, ele é a unidade oficial e nós temos os seus múltiplos, decalitro, hectolitro e quilolitro. E os seus submúltiplos, decilitro, centilitro e mililitro. As mais utilizadas são somente o litro e o mililitro, conhecido muito como ml. E você pode verificar aqui que ele é a milésima parte do litro. Então, 1 ml é a milésima parte do litro e 1 litro são 1000 ml. Vou repetir mais uma vez para ficar decorado. Nós temos aqui na tabela de conversão que da esquerda para a direita, do múltiplo para o submúltiplo, você vai multiplicar por 10. Então, se eu quero ir do quilolitro para o litro, 10 vezes 10 vezes 10. Então, fazendo essa multiplicação, seria vezes 1000. E do litro para o mililitro, para o ml, novamente, vezes 1000, porque é o 10 multiplicado 3 vezes. Já do submúltiplo para os múltiplos, divisão por 10. Segue-se a mesma operação, agora só com divisão, só que por 1000. Do ml para o litro, dividido por 1000. Do litro para o quilolitro, novamente dividido por 1000. Por que eu não estou falando dos demais? Porque não são usualmente falados, utilizados, então não necessita falar de cada um. Só basta dizer que os múltiplos são sempre vezes 10. Ó. 1 decalitro representa 10 litros, 1 hectolitro, 100 litros e 1 quilolitro, 1000 litros. Vamos para a próxima unidade, unidade diária. Muda um pouquinho aqui, você pode já ver na tabela da direita. Pelo sistema internacional, a unidade padrão usada para expressar uma medida diária é o metro quadrado. A área de uma superfície é calculada através do produto entre o comprimento e a largura. Nós temos aqui os múltiplos e os submúltiplos e metro quadrado representado pelo símbolo m elevado ao quadrado, a segunda potência. E aí os seus submúltiplos são decâmetro quadrado, hectômetro quadrado, quilômetro quadrado. Já os seus submúltiplos, milímetro, centímetro e decímetro quadrado. Agora vamos verificar a diferença na multiplicação. A diferença na multiplicação é, quando eu saio do quilômetro quadrado para o milímetro quadrado, eu tenho que multiplicar por 100 de uma unidade para outra. Se formos dos submúltiplos para os múltiplos, de uma unidade para outra, divisão por 100. Essa é a única diferença que há da unidade diária para as demais. Quando formos falar de volume, vocês verão que será por 1000. Então, fica bem evidente isso porque está elevado ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, por isso, multiplicação por 100, caso vá de múltiplo para submúltiplo, e divisão por 100,
se fizermos o caminho inverso. Unidades de medida de volume. As medidas de volume são responsáveis por determinar qual a capacidade de volume de um determinado corpo sólido. Ela mede o quanto de volume esse corpo pode armazenar. Como você pode ver aqui, apareceu a palavra capacidade, e capacidade está relacionado a litro, unidades de medida de capacidade. Mas vamos entender aqui como funciona o Sistema Internacional de Medidas de Volume. A unidade oficial é o metro cúbico, os seus múltiplos são decâmetro, hectômetro e quilômetro cúbico, os seus submúltiplos, decímetro, centímetro e milímetro cúbico. E como eu falei no slide anterior, a única situação que muda é que nesse caso a multiplicação e a divisão agora é por 1000. Multiplica-se por 1000. Caso nós estejamos indo de quilômetro cúbico para milímetro cúbico. Se fizermos o caminho contrário de milímetro para quilômetro cúbico, será uma divisão por 1000. E eu falei para vocês sobre capacidade. E nós temos o seguinte: 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Já 1 decímetro cúbico é 1 litro. E 1 milímetro cúbico igual a 1 ml. Então, essa é a relação que há entre as unidades de medida de volume e as unidades de capacidade. Agora, nós iremos resolver algumas questões relacionadas ao Enseja. Vamos começar a nossa resolução. Enseja 2019, a questão 33 desse certame, diz assim: um produto passou a ser comercializado em uma nova embalagem, cuja capacidade é 0,2 litro maior do que a da embalagem anterior. Em quantos mililitros a capacidade da nova embalagem é maior do que a da embalagem anterior? A conversão a ser realizada aqui é do litro para o mililitro. E nós devemos lembrar da tabelinha. Vamos lá, do litro para o decilitro, para o centilitro e o mililitro. De uma para outra, eu devo, nessa direção aqui, multiplicar por 10. Então, se eu quero saber do litro para o mililitro, vão ser multiplicações sucessivas por 10. 0,2 vezes 10, o resultado multiplica por 10 novamente e por 10 mais uma vez. Não é necessário, mas iremos fazer 0,2 vezes 10, aqui vai dar 0, 0. 1 vezes 2 vai dar 2, 1 vezes 0, 0. Somando, 2 e 0. Temos uma casa decimal, 2,0. Então, aqui era 0,2, chegando em decilitro, 2,0. E se eu quero ir para centilitro, multiplico por 10 novamente. 0,0, 0,2. Observe agora, nós temos aqui uma casa decimal, foi para 20. Para fazermos a última multiplicação, então 20 vezes 10. Isso aqui vai dar 200. Então, nós temos que 0,2 litros é 200 ml. Alternativa correta, letra C. Vamos para a próxima questão. Questão do Enseja 2020. Nesse certame era a questão 53. Diz assim: para efetuar a medida de uma grandeza, precisamos estabelecer a unidade de medida como referência, para, a partir daí, definir o comprimento, a área, a massa ou o que se quer medir. E observe a tirinha.
meça suas palavras. Caco, qual é a sua altura? Eu tenho 800 milímetros. Mudar a unidade de medida não vai te deixar mais alto. Cara, o que eu fiz para você? Então, observe que o Caco ele quis parecer mais alto usando outra unidade de medida. Agora vamos ver o comando da questão, o que essa questão pede. O personagem Caco, a fim de impressionar seu amigo, determinou a sua altura em um submúltiplo de metro, que é a unidade padrão do Sistema Internacional de Unidades para medir a grandeza comprimento. Pode-se considerar que ele não está sendo exagerado, pois a altura média de um animal adulto da sua espécie é de 1,50 metros. Com base nessas informações, quantos centímetros devem ser somados à medida da altura de Caco para alcançar a média de altura de um animal adulto de sua espécie? Nós temos as alternativas e nós vamos primeiro converter tudo para centímetro. A altura do Caco e a altura média. Vamos lá. Nós temos metro, decímetro, centímetro e milímetro. Vamos fazer as seguintes conversões. A altura do Caco, nós vamos converter de 800 milímetros para centímetros. Vou colocar aqui Caco. Ele tem a seguinte altura, 800 milímetros. E se eu quero ir de milímetro para centímetro, eu vou dividir por 10. 800 dividido por 10, muito simples, só andar a vírgula uma casa. Vai dar 80 centímetros. Já a altura média, que a questão nos dá, é 1,50 metros. E eu tenho que converter de metro para centímetro. Então, eu vou multiplicar por 10 duas vezes. Fazendo essa multiplicação, é só andar a vírgula duas casas, uma, duas, 150 centímetros. A questão, ela quer saber quantos centímetros devem ser somados à medida da altura do Caco. Então, basta fazermos a diferença 80, fazemos 150 menos 80, o zero repete, 15 menos 8 vai dar 7. Então, devem ser somados à medida da altura de Caco 70 centímetros, letra A. E você pode ver na nossa aula de hoje como as unidades de medida elas são importantes para sabermos as quantidades diferentes, não sermos enganados com informações. O outro animal poderia ter acreditado e achado que o Caco era extremamente alto somente pelo que ele falou, mas não precisava mudar a unidade de medida para dizer o seu tamanho. Muitas situações aparecem as unidades de medida e nós devemos conhecê-las no dia a dia. E eu espero que você tenha aprendido. Se não, assista novamente a essa aula e tenha uma excelente preparação para o Enseja. Muito boa sorte e até a próxima!